De volta a mais um encontro CNV e precisamos pontuar alguns detalhes sobre as indicações de aplicação do método CNV na prática corporativa. A propósito, aponto outras dicas de CNV no mundo do trabalho e na relação com o cliente. O processo de CNV pode ser ofertado e praticado por todos. Isso seria maravilhoso para sua organização. Já pensou, todo mundo no fluxo empático zeraria os conflitos, hein? Ou pelo menos reduziria. É meio surreal, mas em um dia chegaremos lá. E eu acredito. E você? Quem aí não se incomoda com as relações conflituosas, tóxicas e perturbadoras que contaminam o clima organizacional da empresa, a qual você faz parte, que interferem no modo como tratam seus públicos-alvos? Inclusive o cliente final, que afeta os resultados, as produções e os indicativos de progresso da sua organização. Pois é, a comunicação em que estamos acostumados, ela é violenta, opressora e conflituosa. Alimentamos a lógica do individualismo, do egoísmo, da intolerância, da opressão. Precisamos mudar nossos conceitos de sentimentos e necessidades e aplicar a comunicação não violenta em nossas relações de trabalho, para mudar esse cenário. Pois bem, há setores estratégicos da organização que podem potencializar as técnicas de CNV, como ouvidoria, ombudsman e os setores operacionais, como as equipes de atendimento ao cliente, exercendo a aplicação da CNV na tentativa de entender os clientes e alinhando com as diretrizes da organização, sempre na intenção de entender o sentimento que vem com o pedido do cliente e atender às necessidades do outro, conforme a lógica da CNV. De forma que esse acolhimento de sentimento e necessidades opere no formato da intervenção pacífica dos possíveis conflitos. A mesa diretora, os grupos gestores, a presidência, a superintendência, os cargos de liderança, gestão, supervisão, coordenação, ou seja, as pessoas de nível estratégico da organização, também são indicadas para o uso da CNV, uma vez que são elas que conduzem as diretrizes e a razão de ser do clima organizacional daquele espaço. É possível manter um clima pacífico por meio da comunicação empática e da adoção das técnicas de CNV, de forma que fique alinhado os sentimentos e as necessidades da organização com os sentimentos e as necessidades dos colaboradores e dos clientes. Esse grupo de colaboradores tem essa missão. E isso não é nada fácil de conseguir. É um equilíbrio das relações no âmbito das relações profissionais. Outra alternativa de setores estratégicos, a qual eu particularmente acumulo certa experiência, é a comunicação organizacional, comunicação interna, comunicação empresarial. Cada uma tem sua finalidade específica. Contudo, operam no mesmo sentido, o de manter o equilíbrio com as diretrizes, a comunicação que perpassa por toda a organização. Seja o nome que levar em sua empresa, como por exemplo, assessoria de comunicação, assessoria institucional, comunicação interna, assessoria de imprensa, relacionamento com o cliente, relações públicas, saque, redes sociais, marketing, ou seja, todas as funções e núcleos de trabalho que operam diretamente na construção da identidade, imagem e reputação da organização precisam estar alinhados com uma filosofia organizacional. Para isso, é preciso reconhecer o clima organizacional atual, saber onde quer chegar, oferecer isso diretamente ou indiretamente nas peças e produções de comunicação, para que isso fique claro ao colaborador, ao público final, ao consumidor, cliente, consumidor potencial, concorrência, seguidor, usuário, enfim, aquele que se destina à comunicação interna e externa da empresa. Para isso, é preciso reconhecer o clima organizacional atual, saber onde quer chegar, oferecer isso diretamente ou indiretamente nas peças e produções de comunicação, para que isso fique claro ao colaborador, público final, consumidor, cliente, consumidor potencial, concorrência, seguidor, usuário, enfim, aquele a quem se destina a comunicação interna e a comunicação externa. É importante as noções de CNV na construção da identidade, imagem e reputação. Qualifique seu pessoal da comunicação para essa prática. Ela gera engajamento, sentimento de pertença, segmentação e fidelização dos públicos. A CNV se compromete em dar fluidez e clareza em qualquer processo
inclusive nos processos comunicacionais. Isso evitaria diversos transtornos ocasionados por ruídos e falhas de comunicação ou por ações de comunicação agressiva. Aqui vai uma sugestão de exercício. Se sua empresa, organização, tem setores de comunicação, peça a eles que deem uma demanda de comunicação aos colaboradores, todos sintonizados pela abordagem CNV. Convide-os para produzirem uma peça de comunicação, seja interna ou externa. Você escolhe. Seja qual for o produto de comunicação, como um release, uma nota, uma notícia, um post, um cartaz, um discurso, um e-mail, enfim, você também escolhe. Sugiro apenas que o pessoal da comunicação direcione os colaboradores nos quesitos técnicos, contudo, nos quesitos de criação de conteúdo, deixe-os à vontade. Apenas proponha que produzam dentro da lógica CNV a peça de comunicação. Depois discutam entre si o processo. Valorize a produção e o talento dos colaboradores que não trabalham diretamente com a comunicação. Além de ser um exercício de CNV para todos, é uma ótima ferramenta de engajamento, de monitoramento do clima organizacional e identificação de novos talentos. Depois de tudo, publique a peça no mural, no site, no jornal, na propaganda, no e-mail, seja em qual foi o meio que foi direcionado à comunicação. Os colaboradores a nível operacional, os que estão ali na linha de frente, na busca dos resultados finais, no contato com o cliente, no processo de convivência com a rotina do modus operandi, naquela empresa ou corporação, também são relevantes no processo da CNV. São eles que constroem, reproduzem, moldam o clima organizacional e se este clima está contaminado por conflitos e pelos demais sentimentos negativos, isso é prejudicial ao grupo de colaboradores, à empresa, aos negócios, ao cliente, à comunicação. Todos perdem. Como está o clima organizacional da sua empresa? Como eu posso fazer para melhorar? Temos algumas soluções administrativas que ajudam nesse monitoramento, como, por exemplo, as avaliações de desempenho e as oficinas CNV aplicadas dentro da disponibilidade de tempo e espaço da empresa. A respeito da comunicação, eu quero saber como sua organização vem comunicando suas necessidades. Um exemplo de comunicação violenta são os comunicados afixados nos corredores das empresas ou nos balcões de atendimento. Comunicados que parecem escudos para os colaboradores se defenderem dos clientes mais nervosos. Sinceramente, não sei de onde saiu essa moda desses comunicados. Geralmente é comum vermos nas repartições públicas. Aqueles tipos de comunicado dizendo, segundo a lei tal, desacatar o funcionário público é crime. Aí coloca toda a referência da lei, um destaque para a palavra crime, falta só uma cela para prender e começar o atendimento, não é mesmo? Brincadeiras à parte, eu confesso que eu fico com medo de me relacionar, por mais boa vontade que eu tenha de entrar numa empresa para resolver algo, e já receber assim, de cara limpa, um comunicado dessa natureza. É comum, nesses casos, as pessoas adotarem uma posição reativa, defensiva ou agressiva. Você comunica sua empresa, conduz seus relacionamentos interpessoais no trabalho sob a lógica da punição, da ameaça? Acredito que este não seja o melhor caminho pacífico. Por favor, peço que retirem esses cartazes, se vocês querem comunicar não violentamente, e pensam em conjunto e com a comunicação de vocês. Uma possibilidade de usar as palavras de maneira mais compreensiva, como por exemplo, um cartaz dizendo, estamos dispostos a ouvir sua necessidade, conte conosco. Outro exemplo, sempre bom ter você por aqui. Como podemos ajudar? Ou seja, comunique de forma positiva sua necessidade. Em ambos os casos, tanto na comunicação do desacato é crime e nas frases de efeito sobre a disponibilidade de atendimento ao cliente, o que desejam é que o atendimento seja feito de forma pacífica, equilibrada e respeitosa. Só que em um caso, a ameaça impõe o respeito, o outro cultiva o respeito por meio da disponibilidade. Porém, essa disponibilidade tem que acompanhar o comportamento dos colaboradores que ali estão servindo no local em que a comunicação foi exposta, para conjugarem sintonia entre discurso e prática. É sugerido também a comunicação afirmativa, positiva e empática. Brevemente falando, isto é, retire da sua comunicação as palavras negativas, excludentes, generalizadoras e limitadoras. Por exemplo,
Não pise na grama. Tem gente que só em ver o não ali já vai lá e pisa. Colabore com o meio ambiente e mantenha nosso jardim saudável. Poderia ser assim. Caminhe apenas pelo calçamento, outra opção. E apenas um exemplo clássico, mas podemos aplicar nas mais diversas situações, principalmente nas comunicações de placas de aviso, alerta, comunicado e em outros casos. Por exemplo, não pise na grama. Tem gente que só de ver o não ali vai e pisa. Então, use, colabore com o meio ambiente e mantenha nosso jardim saudável. Caminhe apenas pelo calçamento. É apenas um exemplo clássico, mas podemos aplicar nas mais diversas situações, principalmente nas comunicações de placas de aviso, alerta, comunicado. Outro caso. Prezado cliente, não esqueça os documentos essenciais para a triagem do atendimento. Ao invés disso, pode ser: lembre-se de portar os documentos essenciais para que inicie o atendimento. Sala de reunião, auditório. Mantenha o silêncio, fique em silêncio, evite falar alto, proibido conversar. Então, poderíamos usar os gatilhos mentais de comunicação, como por exemplo, aproveite o momento e mantenha o bem-estar do ambiente em silêncio. Proibido usar o celular no expediente. Poderia ser: foque no trabalho e use o celular nos intervalos e ao deixar o serviço. Boa produção a todos. Veja a diferença nos comunicados. Foi dito o que precisa ser feito, assim como as outras frases. Contudo, porém, foram produzidos de forma afirmativa, clara, gentil e educada. São detalhes importantes que contribuem para o fluxo da comunicação não violenta em sua organização. Por isso, eu afirmo: a CNV entra em cena como uma possibilidade de melhoria e até de identificação dos conflitos, mas podem estar sintonizadas com outras ferramentas. O importante é que busque a melhoria do clima organizacional no sentido da comunicação não violenta. Como aponta Mahatma Gandhi, a não violência está condicionada a cultivarmos aquilo que existe de positivo em nós e que nesse processo o amor, o respeito à compreensão, a gratidão, a compaixão e a empatia sejam valores que nos norteiem durante o caminho. Por hoje é só. Na próxima aula vamos entender a comunicação na prática da comunicação não violenta, as outras possibilidades de soluções pacíficas dos conflitos, como o entendimento do pedir e receber na lógica CNV, como os círculos empáticos e os círculos de cultura de paz, e outras alternativas de estímulo ao diálogo CNV dentro da sua empresa. Por hoje é só. Na próxima aula vamos entender a combinação da prática da comunicação não violenta, as outras possibilidades de soluções pacíficas dos conflitos, como o entendimento do pedir e receber na lógica CNV, como os círculos empáticos, os círculos de culturas de paz e outras alternativas de estímulo ao diálogo CNV dentro da sua empresa. Até a próxima aula!